Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada. Para por aí. Então o que a Bíblia é? Mais cortante do que qualquer espada. Mas qual é o alvo dessa espada? De qualquer espada de 2 gumes, tá bom? E aí o que? Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, queridos irmãos, o alvo principal dessa espada não é atingir Satanás. Entendam o que eu estou querendo dizer aqui. É atingir o meu e o seu coração. É atingir os nossos corações. Porque outra espada está preparada para ferir de morte Satanás. Essa espada vem com aquele guerreiro, com aquele cavaleiro que vem no cavalo branco lá em Apocalipse, que é a espada que Jesus vai trazer para destruir Satanás. Aqui, queridos irmãos, nós estamos falando da espada que é a Bíblia, que nós temos aqui neste momento para nós estudarmos. E ela foi feita para o quê? Ferir os nossos corações. Mas ferir de que forma, pastor? Ferir da forma de nos confrontar. Ferir de tal forma de nos ensinar. Ferir de nos instruir. Porque o verdadeiro poder da Bíblia, queridos irmãos, é transformar pecadores em homens e mulheres mais santos, de acordo com a soberana vontade do nosso Deus. Só que como essa espada vai me ferir se eu não a leio? Como essa espada vai me moldar se eu não medito nela? Como essa espada vai dirigir os meus passos se eu não estudo ela? Por isso, queridos irmãos, que o verdadeiro poder da espada, que é a palavra de Deus, é o quê? Dividir alma e espírito, ferir os nossos corações. Porque qual é o poder da palavra de Deus? Mostrar que muitas das vezes nós estamos nos caminhos errados, achando que nós estamos nos caminhos certos. Porque Satanás não tem medo de você carregar a Bíblia debaixo do braço. Sabe do que Satanás tem medo? De você ler e praticar a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Satanás não tem medo de crente que só carrega a Bíblia debaixo do braço. Satanás não tem medo de crente que só tem a Bíblia no celular. Satanás não tem medo de pessoas que só postam versículos bíblicos, mas não vivem os versículos bíblicos. Satanás tem medo daquele camarada, daquela mulher que lê a palavra e pratica a palavra. Por quê? Ele sabe que essa palavra é o poder de Deus para transformar vidas ao nosso redor. E aí, queridos irmãos, quando eu me converti, quando eu entendi o que era espada, e quando eu entendi que Deus me deu o discernimento através do seu Espírito, para mostrar como eu deveria usar essa espada, aí eu entendi que aquele demônio não saía, porque aquele sacerdote estava usando da maneira errada. Que esse demônio ou Satanás não tem poder nenhum contra Deus. Que quando eu li a espada e comecei a analisar e estudar essa espada, os demônios se curvavam e adoravam o Filho de Deus. Por quê? Bastava Jesus Cristo aparecer, que vinham os demônios e falavam: o que queres conosco, Filho de Deus? Inclusive, uma legião de demônios falaram: nos envia para os porcos. Por quê? Eles estavam se submetendo a Jesus Cristo. E eu entendi, queridos irmãos, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar, que eu não precisava ter medo dos demônios. Eu não precisava ter medo de Satanás, porque o nosso Deus
já venceu todas as coisas. O nosso Deus é o mais poderoso. O nosso Deus é o todo-poderoso e nós não precisamos ter medo nenhum de Satanás e seus demônios, porque aquele que está conosco é maior e mais forte do que os que estão com o mundo e do que os que estão com os demônios. Deus é maior do que todas as coisas, queridos irmãos. Mas essa espada serve para nos transformar, para fazer morada em nossos corações e mudar completamente as nossas vidas. Porque quando as pessoas olhavam o discurso de Jesus Cristo, elas olhavam e falavam assim: o estudo dele é diferente. Porque ele tem autoridade na sua palavra. E por que Jesus Cristo tinha autoridade na sua palavra? Uma autoridade tal que ele simplesmente falava e os demônios corriam, porque ele vivia a palavra. Porque com os fariseus, Jesus falava para os seus discípulos: sigam o que eles falam, mas não sigam o que eles fazem. Porque o ensino deles não tem autoridade, porque eles simplesmente ensinam sem viver, ensinam sem praticar. Mas o poder da palavra reside não em você simplesmente falar, pregar, mas também em viver a palavra. Ser testemunho vivo a respeito do que a palavra de Deus faz na sua vida, mas pode fazer também na vida de outra pessoa. Então é aqui, queridos irmãos, que a Bíblia se torna uma espada, e ela verdadeiramente é uma espada, mas para atingir os corações. Por isso que quando nós estamos pregando, queridos irmãos, por isso que quando nós estamos ensinando, sempre nos é ensinado, sempre nos é falado, antes de nós começarmos a pregar, antes de nós começarmos a ensinar, queridos, principalmente em bons seminários bíblicos, ou bons seminários teológicos, ou até mesmo em discipulados, de que nós precisamos, antes de ministrar a palavra, orar. Para que não sejam apenas palavras secas, mas para que seja o Espírito Santo de Deus derramando sobre o seu povo. Para que seja o Espírito Santo de Deus abrindo corações, e não nós. Nós pregamos a palavra aqui, queridos irmãos, mas nós não temos poder de convencer vocês de nada. Eu posso pregar 1h30, 2h30, eu posso falar 3 horas, 4 horas, abrir aqui, desenhar, falar um monte de coisa. Mas se você não permitir que o Espírito Santo de Deus haja no seu coração, eu não vou convencer nada nem ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Você tem que permitir que essa espada entre no seu coração. Porque se você tiver armaduras que não deixam entrar essa espada no seu coração e ela agir da maneira que ela tem que agir, você nunca será transformado pela palavra de Deus.